Evangelho de Lucas, capítulo 24, do 13 ao 27. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13 ao 27. Obviamente eu não quero hoje pregar um sermão, porque não nos cabe um sermão nesta manhã tão bela, tão bonita, tão auspiciosa da ressurreição do nosso Salvador. Todavia, eu quero trazer uma mensagem, a mensagem do poder de Deus, a mensagem do Deus que ressuscitou seu Filho, a mensagem do Cristo ressurreto, a mensagem daquele que moveu a nossa história. E o tema da minha mensagem é Cristo ressurreto e você. Cristo ressurreto e você. Diz-nos a palavra de Deus, Lucas capítulo 24, versículos de 13 a 27. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isto, e já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Meus irmãos e minhas irmãs, as melhores notícias que o mundo já ouviu, as melhores notícias que o mundo já ouviu, vieram do túmulo vazio. Um teólogo, expositor do Evangelho de Lucas, vai dizer que, sem a ressurreição, o Evangelho teria terminado como uma má notícia. A história da Páscoa não termina com um funeral, mas sim com uma gloriosa festa. O túmulo vazio de Cristo é o berço da igreja. É o berço da igreja. William Barclay, outro comentarista, diz que a melhor prova da ressurreição
é a existência da igreja. Nenhuma outra coisa poderia ter transformado homens e mulheres tristes e desesperados em pessoas radiantes de alegria e inflamados de um novo projeto de vida. Nós pregamos o Cristo que esteve morto e agora vive, e não o Cristo que estava vivo e agora está morto. Outro comentarista diz que sem a ressurreição de Jesus não haveria nem cristianismo, nem igreja, pois ele é o coração da nossa fé. O cristianismo é, acima de tudo, a religião da ressurreição. A igreja é o povo que crê, é a comunidade da ressurreição. Por isso que nesta manhã eu quero olhar para esse texto considerando 3 verdades que estão nesse texto. E nesta manhã espero eu que essas verdades também sejam apontadas ao seu coração e que você, confrontados com esta verdade, posicione-se pela fé. A primeira verdade: o ressurreto vem ao seu encontro. O ressurreto vem ao seu encontro. Veja comigo os versículos 14 e 15. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Caminhando e chorando. Caminhando e lamentando. Profunda tristeza, sentimento de abandono, prostração, frustração, decepção, voltando para casa, abandonando o projeto de Jesus, voltando para casa com a mente impregnada da sangrenta cruz, voltando para casa com os olhos cheios de ver o Cristo, o Filho de Deus, o Mestre, o Ensinador, o prodigioso em obras, morto como um malfeitor. Eles sentiram-se envergonhados, decepcionados, voltando para casa tristonhos, com a mente encharcada, com a alma dilacerada, porque o amado Mestre agora está exposto naquela cruz. Eles voltam para casa, mas o seu coração fica cravado na sexta-feira da paixão. Eles caminham 22 quilômetros, zigue-zagueando um monte para chegar à sua aldeia. Vieram da sua aldeia cheios de expectativas, de esperanças, de alegria. Caminharam com o Mestre, viram os seus milagres, viram os seus prodígios, acreditaram, confiaram, esperaram, aguardaram, tinham expectativas que de fato agora ele com a sua morte haveria de trazer um renovo, uma restauração sobre Israel. Mas que tristeza, que decepção, que vergonha. Vergonhosamente ele está pendurado numa cruz. Ele agora é tido por malfeitor. E eles então voltam para casa, profundamente arrasados, tão arrasados quanto eu e você diante das orações não respondidas, tão frustrado quanto eu e você, quando nós oramos, quando nós clamamos, quando nós nos ajoelhamos, quando nós temos expectativas do agir de Deus, quando temos expectativa de que Deus vai falar, de que Deus vai agir, de que Deus vem ao nosso encontro. Tão frustrados quanto Marta e Maria, que aguardavam o Salvador dentro de casa, porém, ele demorou-se, ele não veio na sua expectativa, tão quebrados, tão frustrados e muito prejudicados emocionalmente e muito espiritualmente, porque, barbaridade, não se faz isso com quem crê, não se faz isso com quem espera, não se faz isso com quem deposita toda a esperança em Jesus. Meu irmão, minha irmã, nessa manhã, quero dizer para você que esses dois representam cada um de nós. Nas nossas decepções, nas nossas frustrações, nas nossas expectativas não atendidas. Você já teve decepção com Deus?
Você já teve decepção com o Evangelho? Você esperou um milagre, esperou uma cura, esperou uma restauração, e ela não veio, não aconteceu? Quem sabe, nesta manhã, você está lidando com situações graves, agudas, difíceis, complexas. Talvez você esteja orando por grandes problemas que você enfrenta dentro de casa todos os dias. E é como um espinho na carne, como diz Paulo, que te alfineta a consciência, que conspira contra a tua fé, que traz prejuízo ao avançar pela fé, que gera uma incredulidade no teu peito. Quem sabe nessa manhã você está aqui no culto, mas a sua mente está ainda na sexta-feira da paixão. Quero dizer para você que o ressurreto vem a você como veio a esses dois. Ô meu irmão, ô minha irmã, assim como ele veio aos discípulos em Emaús, assim como ele veio ao incrédulo Tomé, assim como apareceu aos demais discípulos, o ressurreto vem a você e vem a mim. Ele vem. Assim como apareceu a Maria Madalena, chamando você pelo seu próprio nome. Assim ele vem. Ele não desiste de você, ele não abandona você, ele não se esqueceu de você. Mateus 28, versículo 20, as últimas palavras de Jesus aos discípulos é esta: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Nesta manhã eu vim aqui para dizer esta palavra abençoada ao teu coração e à tua memória, que a ressurreição de Jesus é a nossa vitória. A ressurreição de Jesus é a garantia de uma nova vida, vida cheia de vida, vida cheia de esperança, vida com sentido de vida. Em segundo lugar, o ressurreto vem a você e confronta a sua incredulidade. O ressurreto vem a você e confronta a sua incredulidade. Veja comigo o versículo 25. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Se você prestou atenção na leitura, Jesus se coloca ao lado deles. E Jesus faz-se de desentendido. Faz-se de alguém que não está compreendendo a natureza das suas frustrações, a natureza da sua dor, as suas angústias, os seus temores, as suas decepções. Ele não está entendendo, então ele começa a fazer perguntas. E é extraordinário como Jesus chega ao coração desses dois discípulos. Ele chega em forma de cunha, ele vai abrindo a mente, vai abrindo o coração, vai abrindo a alma dos discípulos com perguntas muito bem colocadas, muito bem postas. E na medida em que ele faz pergunta, eles vão exalando as suas frustrações, eles vão falando das suas tragédias, eles vão revelando a sua incredulidade, eles vão expondo a sua dor, o seu problema, a sua dificuldade, a sua angústia, o seu desespero. E eles então começam agora a abrir-lhe o coração, a derramar-lhes a alma perante o ressurreto. E então, ele, ouvindo tudo o que eles disseram, eles então direcionam-os para a palavra. Eles então direcionam a mente, o coração, a alma dos seus discípulos para a revelação nas Escrituras. Ele vai dizer: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. E ele passa então a falar do que a palavra de Deus está registrada sobre ele. Os profetas, com certeza ele falou do profeta Isaías, do profeta Jeremias, do profeta Miqueias, do profeta Zacarias. Ele foi falando, ele foi revelando, ele foi explicando. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Quem não conhece Deus
tem dificuldade com a ressurreição. Quem não conhece o caráter de Deus, quem não conhece o Deus revelado nas Escrituras, tem dificuldade de entendimento da cruz, tem dificuldade de entendimento da salvação, da ressurreição. E nesta manhã, quem está abrindo a sua mente e o seu coração, despertando a sua consciência, é o próprio ressurreto, na figura desses dois, que estão caminhando pela vida, sem compreensão da cruz. Eles não entenderam a cruz, eles não compreenderam o significado da cruz, porque Jesus teve que passar pela cruz, eles não entenderam. Para eles, Jesus foi derrotado, para eles, Jesus foi pego por bandido, foi preso indevidamente, mas covardemente ele se entregou. Sem poder, cheio de fraqueza, ele se colocou naquela cruz. Para aqueles dois, havia um monte de perguntas que não tinham respostas. E então, o ressurreto aparece para eles e vai pelas Escrituras, tirando o comichão dos ouvidos e vai tirando o comichão dos seus olhos. Eles vão começando a perceber, a compreender, a entender. E então eles passam a crer. Eu quero dizer para você nessa manhã que a cruz não foi acidente de percurso, a cruz não foi algo que surpreendeu a Deus no céu e ao Cristo, o nosso ressurreto. Pelo contrário, a cruz estava proposta desde a eternidade, a cruz estava proposta ao nosso Deus ressuscitado desde antes do seu nascimento, da sua encarnação, desde antes de Abraão, desde antes de Moisés, desde antes de Davi. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus Criador, que prove a Deus salvar-nos pela obra maravilhosa do seu Filho, como Cordeiro Santo, colocando-se em nosso lugar naquela cruz, para reatar, para trazer a Deus Pai os seus, a que Ele comprou por alto preço. A cruz de Cristo estava sempre proposta a Ele, por isso que Ele vai dizer: está consumado, tetelestai, tudo o que tinha que ser feito foi feito na cruz. E Ele então rendeu o seu espírito como sinal de vitória, e Ele triunfou pela morte, e Ele triunfou na cruz. Ele não foi envergonhado, Ele foi vitorioso. Ele entrou naquela procissão da cruz, certo e seguro de que havia algo maior para Ele, algo maior estava reservado. A cruz apontava para o túmulo vazio, a cruz apontava para a ressurreição do Salvador, e Ele mesmo diz: eu espontaneamente dou a minha vida para dar e reavê-la, porque esse poder eu recebi de meu Pai. O meu irmão, quero dizer para você nesta manhã, que a cruz é o caminho da ressurreição. E nesta manhã, estamos olhando para um texto que está nos apontando a incredulidade que muitas vezes impera no nosso coração. Ela nos confronta nesta manhã a nossa dificuldade de crer no poder de Deus, essa dificuldade de crer no poder sobrenatural do Deus que tirou da morte o seu Filho. O seu Filho rendeu-se, Ele morreu pelos nossos pecados, mas Ele não solviu a corrupção, porque o próprio Deus o tirou da morte, e Ele é vitorioso. O túmulo vazio representa a vitória sobre o último inimigo do cristão, que é a morte. Por isso que Paulo vai dizer: o Evangelho é o poder de Deus, é o poder de Deus. Poder para salvar, poder para transformar. E ele vai concluir dizendo: o justo viverá por fé. E nesta manhã eu quero dizer para você o que Hebreus capítulo 10, versículo 39 diz a você e a mim: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da nossa alma. Glória a Deus, meu irmão, você pode dar um glória a Deus? Você pode dar uma aleluia? Você pode dizer: isto tem sentido para mim, isto faz sentido para mim. Nós somos chamados a olhar o túmulo vazio e olhar para nossas idiosincrasias, para as nossas tragédias pessoais, para as nossas lutas pessoais, para as nossas perdas, para o nosso choro, para o nosso pranto, para a nossa lida com a existência,
Eu e você nesta manhã somos convidados a lidar com a vida numa outra perspectiva, num outro sentido, de um outro modo. Nós somos chamados nessa manhã a ver os embates, as tristezas, as perdas, os problemas da existência numa outra perspectiva. Jó, diante da perda financeira, diante da perda da família, diante do caos que envolveu a sua história, a mulher dele vai dizer: homem, amaldiçoa o teu Deus e morre, homem, não há mais o que fazer por você. Jó, entretanto, vai dizer: mulher, falas como qualquer doida, temos recebido o bem e não vamos receber o mal. E ele vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. E por fim, se levantará sobre a terra. Uma palavra de um homem crente, séculos antes de Jesus ser levantado do túmulo. Ele cria. Ele esperava na sua dor, na sua perda, na sua tragédia, na sua angústia, no seu desespero. Ele não foi reclamar para Deus, ele não foi choramingar em Deus, mas ele entrou com a sua dor, ele entrou com a sua angústia, ele foi para Deus e ele esvaziou o pus da alma e ele falou: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Oh meu irmão, oh minha irmã, nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé. Nesta manhã eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei quais são as vozes que conspiram contra a sua fé. Eu não sei quais são os pensamentos, os sentimentos que estão aí como gigantes conspirando contra você, contra a sua fé. Deixa-me falar uma coisa. Fui pastor em uma igreja no norte do Paraná por 3 anos. No primeiro ano que lá cheguei, conversando com os pastores, com presbíteros e membros de outra igreja, da igreja do centro, eles me contaram uma história muito triste. Anos atrás, o pastor da igreja chegou para pastorear a igreja em janeiro. E ele assumiu a igreja em janeiro. No mesmo mês que ele chegou, ele faleceu. Sem ainda ter tempo para pastorear a igreja, ele faleceu. E a igreja então sepultou o pastor. E no mesmo dia havia um casamento. Então a igreja foi de manhã, fez o sepultamento do seu pastor, e eles voltaram para casa e à tarde teve um casamento na igreja. Semanas depois, caiu uma chuva torrencial na cidade. E aquela chuva pegou o declive do cemitério e revolveu, e misturou, e arrancou as identificações dos que haviam sido sepultados recentemente. Resultado: não sabiam mais onde estava o corpo do pastor. E aquilo me incomodou. Falei: como assim um pastor nosso não tem uma identificação do seu corpo, do seu túmulo? Eu comecei então a ir à prefeitura, ir ao centro funerário e também visitar o cemitério. Sabe o que eu descobri no cemitério? Primeira coisa, nada muda. Cemitério nada muda. Você vai na segunda-feira, está lá. Você vai na terça-feira, está igual. Você vai na quinta-feira, está igual. Você vai na sexta-feira, igualzinho. No máximo, uma florzinha nova, mais um enterrado, mais um sepultado. Está tudo do mesmo jeito, não muda nada. Tudo parado. Aquela coisa, aquele silêncio sepulcral. Ninguém fala com você. Está morto. Cemitério é lugar de morte. Cemitério é lugar de sonhos cessados, sonhos enterrados, projetos inconclusos. Cemitério é lugar de que tudo o que se intentava, se planejava, se intentava, morreu, faliu, padeceu, acabou. Nada mais acontece. Não tem mais o que fazer.
Nas minhas andanças como pastor presbiteriano, eu vou fazer 25 anos esse ano de ministério pastoral, eu tenho descoberto uma coisa, meu irmão. Tenho descoberto uma coisa, minha irmã. Há muito cristão que está morto espiritualmente. Vem nessa igreja, gosta da igreja, ama a igreja, fica lá 5 anos, sai da igreja, vai para outra igreja, fica mais 5 anos, sai daquela igreja, vai para outra igreja, fica mais 5 anos, nada muda, não muda nada. Não muda nada. É a mesma reclamação, é a mesma choramingação, é a mesma dificuldade, é a mesma incredulidade, não muda nada. Há pessoas que ficam 10 anos, 15 anos numa igreja e não muda nada, não muda, não cresce, não avança, não participa, não se envolve, não se gasta, não abençoa. Incrível, está morto. Esses dois representam muitos crentes. Esses dois estão olhando para a vida com um olho de muita incredulidade. Eles estão agora tentando absorver, eles estão tentando elaborar a morte do ressurreto. Eles estão frustrados, eles estão acovardados, eles estão medrosos, eles estão tímidos, eles estão voltando para a antiga vida, eles estão voltando para casa, eles estão abandonando Deus, eles estão abandonando o projeto de Deus, eles estão dizendo, nada vai acontecer. Na verdade eu desconfiava disso mesmo. Na verdade, isso sempre me passou pela cabeça, que não ia mudar nada, que não ia acontecer nada. Olha lá, ele está morto, ele está pendurado. O coração está empedernido com a obra de Deus. O coração está fechado para a obra de Deus. Não muda nada no peito, não muda nada na alma, não muda nada no coração. A mente não se renova porque a incredulidade impera no peito e é morte. Está num sono profundo. Jesus vai dizer para Tomé, Tomé, põe o dedo aqui, Tomé, põe o dedo no Cristo ressurreto. Se isto se satisfaz você, Tomé, coloca teu dedo aqui, Tomé. Mas eu quero dizer para você uma coisa, Tomé, bem-aventurados são os que não viram e creram. Ô meu irmão, a ressurreição é abraçada pela fé. Por esse movimento da graça, da glória de Deus que baixa do céu e invade o teu peito e arrebenta com as estruturas de incredulidade, de ceticismo e move as suas entranhas. Não é apenas um sentimento, não é apenas uma emoção, não é apenas um assentimento racional, mas é um movimento do céu que entra no teu peito e coloca verdades profundas e inalteráveis. Ele sela, Ele transforma, Ele renova, Ele vivifica, Ele faz de novo na tua história. Ou é isto, ou não é evangelho. É isto que Jesus está dizendo para esses dois. Vocês não conhecem o poder de Deus, vocês não conhecem a glória de Deus, vocês não me conhecem, vocês estavam me seguindo por outros motivos. Em terceiro lugar, o ressurreto vem a você e reaviva o teu coração. Em primeiro lugar, o ressurreto vem a você. Em segundo lugar, o ressurreto vem a você e confronta a sua incredulidade. E em terceiro lugar, o ressurreto vem a você e reaviva o teu coração. Veja comigo os versículos 31 e 32. Então, se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, porventura, não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Olha que coisa extraordinária. Eles saíram frustrados, saíram abandonados. E durante essa jornada longa, o Mestre, o Salvador, o querido Deus, o Deus ressurreto, colocou-se mansamente em seus caminhos e foi ali os acolhendo, os envolvendo,
os amando, os ouvindo, e os tratando, e colocando, e alfinetando-lhes a consciência, e abrindo-lhes o coração. E eles então foram começando a fazer sentido muitas coisas. E quando chegaram em casa, a conversa era tão interessante que eu falei: entre conosco, já é tarde, ceia conosco. E então, quando ele fez a oração de ações de graças, eles se despertaram, eles se dispersaram, eles o reconheceram. E aí então Jesus cumpriu a sua missão na vida desses dois. E a resposta deles: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava? Há pessoas que falam para mim: pastor, quando canta aquela música eu choro. Pastor, quando eu leio esse salmo eu lembro da oração da minha mãe. Pastor, quando nós cantamos aquele hino, ai que saudade, ai. Quando ouço um sermão nesse texto, ai, como me traz lembranças boas. Pastor, quando estou na igreja, pastor, eu lembro com saudade da minha infância. Há pessoas que têm registros indeléveis na memória. É isso que o Evangelho faz conosco. Ele registra a nossa memória indelevelmente. E nós não nos esquecemos da obra de Deus em nós. Isto é uma verdade. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, quero dizer para você, minha irmã, que não é suficiente lembrar com saudades. Não é suficiente lembrar e chorar. Porque Judas Iscariotes também chorou. Ele também olhou para o Cristo e chorou amargamente. Chorou de saudade, chorou de tristeza, chorou de remorso. Mas ele foi e suicidou-se. Ele foi e decretou o fim da sua própria existência. É uma tragédia quantos crentes hoje cometem um suicídio espiritual, toda vez que a memória lhes vem. Não assumem, não avançam, não crescem, não assumem a postura de envergadura diante de Deus, não avançam pela fé, não saem da sua condição, da sua zona de conforto, não dão um passo de fé, não avançam pela fé, continuam mediocremente vivendo a vida medíocre, tacanha, sem graça, apegado às coisas que são visíveis, às coisas que são palpáveis, aquilo que é concreto, não conseguem ver além do que os seus olhos carnais veem, não conseguem olhar além do que se vê naturalmente, estão céticos. E por que isso acontece? Eu quero concluir meu sermão dizendo para você o que João viu no final do século I, lá nos anos 90, 92, quando João, o discípulo amado, está exilado na ilha de Pátimos, já idoso, pronto para morrer, quando todas as portas se fecharam para ele na terra, quando todas as janelas da terra se fecharam para ele, Deus lhe abriu as portas do céu, Deus lhe escancarou os tabernáculos eternos, e ele então teve uma grande visão, e ele viu o Cordeiro assentado sobre o trono, agora não mais como um ressurreto, mas como o ressurreto glorificado, assentado à direita de Deus. E ele tem essa visão extraordinária do vencedor, daquele que é o alfa e o ômega, que é o primeiro e o último. Ele viu, e ele registrou, e ao ver, ele viu que ele escreveu 7 cartas para a igreja. Cada igreja recebeu uma carta, 7 igrejas. E eu quero concluir meu sermão apontando aqui e denunciando aqui 2 graves problemas da igreja que Jesus denunciou ainda no primeiro século. A primeira, ele vai falar a Éfeso no Apocalipse capítulo 2, os versos 4 e 5. Ele vai fazer elogios àquela igreja, que é uma igreja cheia de perseverança, que não aceita doutrinas falsas, não aceita falsos mestres, eles têm critérios, são criteriosos pela palavra de Deus, mas ele vai fazer uma grave denúncia no capítulo
2, versículos 4 e 5, ele vai dizer: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Ele está falando da igreja que ele ama. Jesus está falando da igreja que ama, a igreja que o ama, mas ele está dizendo: vocês abandonaram as primeiras práticas, vocês esqueceram dos compromissos, vocês se esqueceram no coração, vocês estão longe de mim, vocês continuam examinando as Escrituras, vocês continuam prestando adoração, vocês continuam fazendo isso e aquilo, e é bom que se faça, mas falta a vocês o ardor do primeiro amor, o apego a mim, o desejo de mim, o desejo de estar comigo na minha presença. No coração há um esfriamento, há um desapego, há uma falta de desejo de estar comigo como antes. Meu irmão, eu quero dizer para você que Jesus está dizendo que isso é pecado, porque ele fala: é preciso que se arrependa. E é uma tragédia hoje na igreja, pessoas que cumprem todos os processos religiosos, batem no peito: eu sou presbiteriano, do peito amarelo, que bacana ser presbiteriano. Não é suficiente, meu irmão. Não é suficiente. É preciso, é desejável fazer aquilo que Moisés disse mais de uma vez, lá em Deuteronômio, nos seus 5 sermões, preparando o povo para adentrar a terra prometida. Ele diz: apeguem-se a Deus, temam-no, amem-no com todo o coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Volte-se para Deus, não abandona Deus. É uma tragédia quando nós observamos que a igreja não nutre essa dedicação fervorosa na alma e no coração ao Cristo da nossa fé. O que é a Páscoa, meu irmão? O que a Páscoa representa para você? O que a Páscoa representa para a sua família? A Páscoa representa esse inaudito, incomensurável amor de Deus, que feriu a si próprio, que feriu a Trindade, que entregou seu próprio Filho, o único Filho, para morrer, para resgatar, para salvar, para perdoar a você e dar vida nova a você, e na ressurreição do Cristo trazer vida nova para você, ressurgi-lo da morte, porque você morre para o pecado para viver para Deus. Por que o amor se esfria? Jesus vai dizer que nos últimos dias, por conta da iniquidade de muitos, o amor se esfriará. A iniquidade não propriamente sua, mas do próprio mundo. A iniquidade cresce vertiginosamente. A incredulidade, a perversidade, a iniquidade, a malignidade é própria do ser humano. A cultura está cheia de iniquidade, de perversidade, de maldade. E se você não está atento, se você não está apegando a Deus, mantendo uma relação de pessoalidade com Deus e na palavra de Deus, você começa a olhar o ímpio prosperar, você começa a olhar o perverso se dar bem, você começa a olhar os políticos perversos serem absolvidos, não é? Você está vendo aí as coisas acontecerem na política, essa tragédia, essa coisa horrorosa, e você fala: mas esse Deus, que Deus é esse? E começa a questionar sua fé, e você não vai para as Escrituras. Sabe como é? É aquilo que está acontecendo. Vai se esfriando, vai se esfriando, vai se esfriando. Aí começa a não mais servir a Deus com a mesma intensidade. Os compromissos antes firmados vão se desvanecendo no coração, vão perdendo o sentido. Volta a práticas antigas. A igreja é uma opção de vez em quando, já não é mais aquele fervor, aquele apego ao povo de Deus, às coisas de Deus. Já não há mais aquele desejo de estar em reuniões de orações, orando fervorosamente, crendo, buscando, amando ao Senhor e crendo pela presença de Deus. Essas coisas vão arrefecendo no coração e então entra num processo de mortificação, de esfriamento. E aí, eu quero dizer do segundo pecado que Jesus vê para a igreja, que está lá em Laodiceia. Apocalipse capítulo 3, versículos 17 a 19. Pois dizes
Estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não sejas manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Esta igreja, Jesus vai dizer que ela está morna, que ela nem é quente e nem é fria. E ele vai dizer: oxalá fostes fria ou fostes quente, mas és morna. É o que acontece quando nós não estamos apegados a Deus, quando nós não nutrimos no coração um apego a Deus e às coisas de Deus. Nós vamos ficando aquele crente morno, frajuta, descrente. Hoje não. Está muito frio, está muito quente. Reunião de oração é para pouca gente, eu não vou não. Deixa a mulherada orar por mim, manda um recadinho lá, orem por mim. Conhece aquele crente? 6 horas, crente 6 horas. 6 horas por mim? 6 horas por mim. 6 horas por mim. Ele não consegue orar mais, ele não consegue suplicar mais, ele não crê, ele não espera. 6 horas por mim, gente. A SAF está cheia de caderninhos aqui, anos a fio, escrito por gente 6 horas. Aconteceu muita coisa na vida das irmãs que oram, mas na vida de alguns não sei. Por quê, meus irmãos? A mornidade é uma tragédia. Sabe quando um maridão denuncia o seu problema no coração? Quando ele não dá beijo em você, quando não se lembra das coisas importantes para você. Presta atenção. Eu apanho em casa, vocês não fazem ideia. Miriam é exigente. Ela é exigente. E eu tenho que ficar esperto. Deus é assim, meus irmãos. Deus é exigente. O amor de Deus é exigente. Ele ama você, Ele reclama você, Ele quer você. Você é dele, você não é do mundo, você não é de você mesmo. Você foi feito para a glória de Deus, para os propósitos eternos de Deus. Você tem um propósito definido na tua vida. Deus tem um propósito claro na tua história. E você já sabe, e você já ouviu, e você reconhece o que Deus já fez na tua história. Olha para a tua memória, olha para o teu passado, olha o que Deus já fez na tua história. Olha para os teus pais, olha para a tua mãe, olha para os teus filhos, para os teus irmãos, olha para a tua história e veja os poderes, os atos maravilhosos de Deus na tua história. Presta atenção. É incrível como nós somos, com todo respeito, cara de pau. Crente para arrumar desculpa é uma criatividade impressionante. Eu chamo isso de incredulidade. Porque o verdadeiro crente tem coragem. O verdadeiro crente tem coragem de crer, tem coragem de esperar, tem coragem de lutar contra si próprio, tem coragem de enfrentar os seus fantasmas, os seus gigantes, a sua incredulidade, a sua preguiça. O crente de fato, o crente que ama Deus, que serve a Deus, que crê na ressurreição, acredita que Deus pode todas as coisas, porque Ele é o poder de Deus no mundo. É isso que eu creio. É isso que nós cremos. Ou então nós temos que rasgar grandes páginas da palavra de Deus. Certa vez um homem foi a Jesus. Procurando Jesus, encontrou os discípulos incrédulos. E esse homem estava com um filho com um grande problema. O menino é tomado pelo mal, tragado pelo mal. E o mal jogava ele na água e jogava no fogo. Jogava no fogo e jogava na água. E ele chegou, não encontrou a Jesus, mas encontrou os discípulos. Os discípulos nada, absolutamente nada puderam fazer. Finalmente chegou Jesus. E quando Jesus chegou, esse pai correndo a Jesus disse: se tu podes, faça alguma coisa. Jesus vai dizer: tudo é possível ao que crê. Você crê? Eu quero concluir minha fala dizendo isso para você nesta manhã. Tudo é possível ao que crê. Você crê? A ressurreição é um ato de fé. E da ressurreição decorre nova vida. E da ressurreição, e crendo na ressurreição, decorre vida vitoriosa. Em primeiro lugar, porque a morte de Jesus
é a nossa morte para a nossa própria vida. A ressurreição de Jesus é a nossa ressurreição para Deus, para uma nova vida. Morremos para o pecado para vivermos para Deus. Esse é o propósito de Deus para você. A ressurreição de Jesus marca definitivamente a vida cristã, o antes e o depois. Eu quero convidar você a viver em novidade de vida, a viver glorificando, exaltando, dando glórias a Deus na sua vida, com as suas atitudes, com as suas decisões, com o seu processo existencial. Eu quero orar com você, mas eu quero convidar os irmãos do louvor, por favor, rapidamente. Eu quero cantar um hino com você, encerrando a minha fala. Jesus é a aliança entre você e Deus. Jesus é a aliança entre você e Deus. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para dele derramar. Eu quero que cante comigo só aquele que acredita nisso. Se você acredita nisto, fique de pé e canta bonito comigo. Se você não acredita, meu irmão, fica sentadinho aí, deixa e fica orando aí, tá bom? E vamos cantar com alegria, com entusiasmo, cheio de fé, cheio de amor.